Olá, meus queridíssimos inscritos, membros, apoiadores e cooperadores aqui do nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu estarei reagindo a mais um corte que me foi enviado da participação do professor Fábio Sabino no que deveria ser um debate, acabou se transformando num palco de discussões e retóricas, mas nós conseguiremos aproveitar alguma coisa. Quando ele coloca que só existe um Deus, que ele está colocando que é esse Deus quem criou o universo e todas as questões, me admira a postura dele. Então, você é teólogo? Sou. Me admira a postura como teólogo, pastor e cristão, porque na criação tem dois, se eu for pegar o Evangelho de João. Olha, professor Fábio Sabino, no corte, lembrando, eu estou com um corte, mas eu sei mais ou menos o contexto, procura defender um argumento de que, se falando de um suposto Deus, e neste caso, seja pensando filosoficamente ou teologicamente, ele é o criador do universo. Não só isso, supostamente único, exclusivo. E, além dele, não há outro Deus. Ele é o único em termos gerais, ele é o único. Ele não é só o único para Judá, ou o suposto Israel, muito menos. Ele é o único no contexto de existência. É isso que o professor Fábio Sabino quer e faz a sua argumentação voltando-se para o texto fundamental, que eu chamo de texto áureo, que é Gênesis capítulo 1. Mas em Gênesis nós não temos isto, que era comum também para a tradição. Porém, nesse momento não me importa se tem um artigo ali ou não tem, se João tem ou em Gênesis tem. Isso é o de menos. A questão é a natureza desse Deus que nós devemos entender e vamos tratar disso mais adiante. Biblicamente, só existe um Deus se você é cristão, é pastor e defende que só existe um Deus? O professor Fábio Sabino então interpela, olha, só existe um Deus, o Ahad ou Errad também, lá de Deuteronômio, lembrando, ok, Devarim, lá, capítulo 6, verso 4, né? Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Eu, José Alessandro, não concebo absolutamente em qualquer circunstância aqui a ideia de um artigo definido, volatizado a sua vogal temática com a preposição, salvo que, se assim o fosse, essa preposição que aqui está, ok, consequentemente demarcando e definindo o meu substantivo, reshit, deveria vir desta forma aqui. Então eu vou fazer uma brincadeira rápida para vocês, só para vocês terem uma ideia, para definir de alguma forma este substantivo, era esta a forma, Barashit. Aí sim, pois quem está escrevendo sabe como utilizar claramente, e quem traduziu os textos conceberiam que de fato seria um artigo definido. Quem está traduzindo a Bíblia hebraica, os textos antigos para a versão dos 70, a Septuaginta, pedida por Ptolomeu lá a Alexandria, eram supostamente judeus. Ou seja, os maiores interessados em conceberem a ideia de um princípio definido, um princípio quanto objeto da dinâmica da construção, concebendo uma cosmologia, não uma cosmogonia, o texto. Então seria Barashit, ok? Já que sim, aqui nós teríamos a volatização da vogal temática do artigo re, que está aqui, eu vou dar um zoom para você tentar ver rapidinho, ok? Olha aí, ó, apareceu para você, seria isso, ok? De alguma forma, tá? Essa seria a forma, essa vogalzinha, ela viria, e é claro que ela assumiria aqui, olha, essa forma kamatz, não patá, tendo em vista que nós temos uma consoante gutural, resh, colocando Javé já inserido neste contexto como o Deus e Senhor. A tradição de Bereshit, a tradição poética, que está mais preocupada em trazer esse aspecto teológico muito claro
e poético da grandeza. Uma vez que, enquanto Javé, eu vou explicar, é um Deus guerreiro, Deus tribal, que não tem os atributos e a forma de ação de Elohim, ele vai ganhar este status e ser inserido agora em Elohim como um Deus cósmico. Portanto, a narrativa é perfeita, concebendo a ideia que não tem um Deus, mas deuses. E ainda que o verbo bara e o verbo poessem estejam no singular da terceira pessoa. Está dando para entender? Portanto, o professor Fábio Sabino está correto. Eu posso conceber a singularidade devido ao verbo bara, mas não conceber a pluralidade com a presença de Elohim, tendo em vista o conceito que é fundido foi Javé. É impossível e reúne os maiores teólogos do Brasil para me refutar. E sim, El sempre foi. A diferença é que agora Javé está unido a El, pois a figura de Baal, o grande popular e o mais popular dos deuses, já foi combatida. A imagem de Ashirá, que tanto era a meretriz de Baal e de El, mas também foi de Javé, já está totalmente eliminada. E aqui a guerra agora, por isso o título do meu livro, A Guerra entre os Deuses, está para assumir o status. Venha para a tela, porque tudo está colorido para você entender. Porque se eu desenhei e você não entender, desculpe, ok? É bom já você se inscrever hoje no meu canal e entrar no meu curso. Vamos lá. Adonai Borei Hashamai. E aqui nós temos Venoterren, olha aqui, ó. A ideia de estender, de espraiar, que não tem a ver com a Terra, planeta, e sim com a distribuição das terras que foram concebidas para aquele povo que está se desenvolvendo tribal, campesinato. Não tem nada a ver com o planeta Terra, senhores. Não tem nada a ver. Enquanto uma é a ideia do templo, a outra é a ideia geográfica, a ideia de expansão. Portanto, quando você tem Coramar, Rael, no meu livro aqui, eu vou explicar detalhado. Olha, eu dediquei um capítulo exclusivo a essas duas tradições, analisando com 5 pilares o texto de Gênesis 1, Isaías 42. Compre o meu livro para me refutar. Ok? Então, Coramar, Rael, Boré. Quem é o Criador não é Javé, e sim Rael. Ok? Porque esse texto ele é anterior na tradição poética, logo ele será fundido. O Javé já é concebido, formando essa unidade na pluralidade, ok? Para o ato do verbo criar. Deu para você entender? Se eu sou um com, logo o verbo não pode ser no plural. Seria baru, baru. Esse seria o verbo baru, não é baru, baru. Você pronuncia baru e não bará. Ok? Aí se eu concebesse baru, Elohim, eter hashamayim ve eter haaretz. Ok? Não. Sem deixar de considerar o Barashit ou Bereshit. 1.1. Formologicamente, Elohim é formalmente plural. Singular esperado, El, de Eloá. Terminação in é plural. Mas, em Gênesis 1, o verbo é sempre singular. Pergunto, a tradição iria utilizar um verbo no singular com um sujeito no plural? Iria? Concebendo que ali é o sujeito? Ok? Iria? Seriam mais burros do que o cara aqui? Não. É porque já se concebe uma ação singularizada, claro, performática dos deuses. Olha aqui, ó. Bará Elohim, terceira pessoa, masculino singular, criou. Se Elohim fosse plural numérico, olha aqui o que eu falei lá no início, seria Baru, ok? Aqui, lembrando, temos duas guturais, o Aleph e o Resh, mais um Sheva, automaticamente deveria ser, e, portanto, nós temos Baru, não é Baru. Você pode ler Baru, Baru, Baru. Juntou, faz uma elisão,